No ar, Economia Fácil. Boa noite, meu amigo ouvinte. Boa noite, minha amiga ouvinte. Sou Almir César Filho, economista, no comando aqui do programa Economia Fácil, ao vivo direto do estúdio do Censura Livre Web Rádio para São Gonçalo, região metropolitana, mas também para o Brasil todo, mundo todo, pela internet. Ao meu lado, nas operações, o jornalista Antônio de Pádua Figueiredo, nosso amigo, nosso chefe, nosso mestre aqui do Rádio Jornalismo, aqui da Censura Livre. Daqui a pouco também, participando especialmente por telefone, nosso amigo economista Flauzino Antunes Neto. Flauzino é presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal, é quase um habituê já aqui no nosso programa Economia Fácil, dessa quinta-feira, 2 de maio de 2019. E o tema de hoje é: bancos batem recorde em lucros. E vocês me perguntam por que nós escolhemos esse tema? Nós vamos explicar que é um tema que afeta cada um, o lucro dos bancos nos afeta. E especialmente para o mal, hein? Você pode assistir o nosso programa pela live no Facebook. Pela live do Facebook, a gente sempre pede para os nossos ouvintes para dar aquele like, apertar o botãozinho like, curtir e, é claro, compartilhar. Compartilha na sua página, compartilha nos grupos, no Facebook. Você também pode nos ouvir pelo streaming da rádio, pelo site www.clwebradio.com www.clwebradio.com ou pelo app exclusivo que você pode baixar no Play Store para Android, sistema operacional Android. Também pode ouvir pelos apps Radionets e Rádio ou Rádiosnet. Você tem lá você também pode no site do iRádio nos ouvir. Mande sua pergunta e comentário pelo e-mail economiafácil@gmail.com economiafácil@gmail.com, tudo junto sem acento. Ou deixe recadinho nas nossas redes sociais. Fique aí, participe conosco, ouça, assista e divulgue, compartilhe. É o Economia Fácil versão estendida, quinta-feira, 2 de maio de 2019. Boa noite, Antônio Figueiredo. Muito boa noite, Almir César Filho, um excelente programa. Muito obrigado, um bom programa para nós. Você também, meu ouvinte, você, minha amiga ouvinte, participe, hein? Interaja conosco. Já tem aqui a gente assistindo o programa. O Laércio Silva, o João de Souza na escuta. João é... o João, nosso amigo do Vida em Debate. Ele é apresentador do Vida em Debate, já está na escuta, assistindo o nosso programa. E como sempre, deixa aí seu recado, seu comentário, a gente sempre pede para participar. De segunda a sexta, eu não posso deixar de avisar aqui, a gente tem um quadro diário, né, que entra ao vivo no boletim Censura Livre, é um boletim de economia, do Economia Fácil, sempre às 8h30 da manhã. Então não confunda o programa de segunda a sexta, de manhã, com o nosso programa aqui, versão estendida, que é às 8 da noite. Às 8 da noite. Então, não confunda um com o outro. Ambos têm live, se você quiser perder o programa ao vivo, você pode assistir depois pela live. Nosso programa de hoje é focado na questão dos bancos por um motivo. Vários dos nossos ouvintes nos perguntam sobre os juros bancários. E também é um tema que eu venho sempre trazendo, especialmente no nosso boletim de economia de manhã. Então, não dá para a gente não tratar aqui com mais detalhe nesse 1 hora de programa, até as 21 horas. Então, a gente tem 1 hora para tratar
a questão dos juros bancários. Mas para falar sobre juros bancários, a gente tem que falar o que está acontecendo com os bancos. Os bancos são a única instituição empresarial do Brasil que vem tendo não só lucros crescentes, a gente não está falando sobre prejuízo. O Brasil está passando por uma intensa crise econômica nos últimos 4 anos. Em 2015, 2016, passamos por uma recessão. Em 2017, o Brasil cresceu a miséria de 1,1%. Em 2018, de novo, 1,1%. Precisa ter número de mentiroso, porque se repetiu o mesmo número de crescimento do PIB, Produto Interno Bruto. E 2019, a expectativa é cada dia, é de redução na projeção do crescimento. Então é possível também que no final do ano, o acumulado chegue também a um pouco mais de 1%. Então, no momento que o comércio está fechando as portas, aqui no Rio de Janeiro houve uma queda de 0,6% no número de estabelecimentos comerciais. Nós estamos num desemprego, o desemprego aberto na casa já passou dos 13%, sendo que na região metropolitana de São Paulo, especificamente, já superou a casa dos 16,3%. Então nós estamos num desemprego em alta, PIB em baixa, comércio com prejuízo, comércio, indústria, tendo prejuízo ou tendo lucros medíocres. Alguns outros negócios, pelo menos com lucros em queda, mesmo que não tendo prejuízos ou zerando as contas. E os bancos estão tendo recorde nos seus lucros. O crescimento dos bancos já superou o patamar, inclusive, daquele auge que eles vivenciaram no governo Lula. Nunca na história do Brasil os bancos tinham lucrado tanto quanto no segundo governo Lula. O curioso é que no final agora de 2018, início de 2019, os bancos voltaram a bater seu recorde no lucro. Isso em plena crise econômica. Então nós vamos estar conversando sobre o recorde dos bancos e o quanto isso é ruim para você, poupador, para você, correntista do banco, para você que é devedor dos bancos. O recorde dos bancos, de lucro dos bancos, não está se refletindo em melhoria para a população, muito pelo contrário, prejuízo. Nós vamos tratar aqui, inclusive, em números e por quê. Eu vou falar aqui direto da bancada e daqui a pouco o Flauzino vai também falar ao vivo por telefone. Então, a gente está com os dados na mesa, principalmente de 2018. A gente também está aqui com os dados já consolidados de janeiro, fevereiro. Março e abril, apesar de a gente já estar em maio, a gente não está com dados consolidados, a gente está com algum dado preliminar. Então, a gente já obteve, vamos estar conversando isso com vocês. Então, só para tomar como referência, em compensação, os bancos estão tendo tiveram em 2018 o maior lucro desde o início do Plano Real, mas, em compensação, houve uma baixa na concessão de crédito, que não impediu os fortes ganhos. Não impediu os fortes ganhos. Isso é uma contradição terrível, mostrando como o sistema financeiro brasileiro é, no mínimo, disfuncional. Ele não era para funcionar desse jeito. Então, a gente vai, obviamente, conversar com vocês sobre isso. Antes de avançar, o João de Souza, nosso amigo João de Souza, apresentador do Vida em Debate, mandou até um recadinho muito carinhoso, que eu vou até ler aqui. O João botou, programa excelente, forte abraço ao Almir César Filho, e obrigado por nos manter sempre muito bem informados. Eu que agradeço, João, e convido nossos ouvintes a ouvir o programa Vida em Debate, que também, além da transmissão ao vivo no nosso streaming, também
tem vídeo live, né? Uma live salva no nossa página do Facebook, né? A Deise Alvarenga também deixou aqui um recadinho. E, inclusive, a Deise, que é do programa Deise Alvarenga Entrevista, ela está na escuta e a gente convida vocês também a ouvir e assistir o programa da Deise, que é o programa Deise Alvarenga Entrevista, que vai ao ar amanhã, às 18 horas, ao vivo aqui do estúdio. Então fica a dica, ótimo programa, sempre os dois, né, dos nossos dois amigos que estão nos ouvindo, estão assistindo o programa. Vamos lá, continuar falando sobre os bancos? Então, há um problema básico aqui, né? O sistema bancário manteve uma trajetória de aumento da rentabilidade no segundo semestre de 2018, inclusive alcançando níveis pré-crise econômica. Essa não é uma avaliação minha, essa não é uma avaliação de especialistas críticos ao sistema financeiro, especialistas, entre aspas, ditos de esquerda. Essa é a avaliação oficial do Banco Central do Brasil, presente no relatório de estabilidade financeira, que é uma publicação semestral que descreve a evolução do sistema financeiro nacional. Ele, inclusive, pega o retorno sobre o patrimônio líquido das empresas, que é como indicador para medir rentabilidade do dinheiro investido pelos acionistas das empresas, no caso dos bancos, né? Lembrando que um banco é uma empresa, então ele tem acionistas. E essa rentabilidade alcançou 14,8%, 14,28% de rentabilidade. Então, para cada R$1 investido, o cara está recolhendo 14,8% em dezembro de 2018. E é um aumento de 0,4 pontos percentuais em relação a junho de 2018, de 6 meses antes. Tá? Para referência, em dezembro de 2017, estava em 13, então está subindo. Então a rentabilidade dos bancos vem crescendo. Tá? E ao todo, o lucro dos bancos atingiu quase 100 bilhões de reais por ano. 98,5 bilhões. É o lucro nominal da história mais alto que os bancos já tiveram. Hoje o patrimônio do sistema financeiro está na casa de 800 bilhões. Quase 1 trilhão de reais. Esse é um crescimento do lucro, está relacionado a uma medida do Banco Central que ele reduziu as despesas de provisão, né, que era um recurso que os bancos tinham retido para poder, em caso de emergência. Tá? Então, abaixou isso e aí eles puderam distribuir essa provisão na forma de lucro para os acionistas. É curioso, e eu já praticamente dei uma notícia similar no boletim de economia, né, do Boletim Censura Livre, que os bancos menores, curiosamente, tiveram menos lucros, tiveram os bancos menores. Esses bancos menores atuam no segmento de crédito atacado, que eles atuam com operações de crédito e exposição de risco em empréstimo destinado a pessoa jurídica, tá? Com saldo de operações de 1 milhão. O que é isso? São aqueles bancos médios que financiam as lojas, por exemplo, e as indústrias, para que as indústrias e as lojas possam vender faturado, sob fatura, para pagamento daqui a 30, 60, 90 dias, ou parcelado. Então, quando você está comprando uma geladeira numa loja e você vai pagar em 10 vezes, esse comércio, essa loja, pegou dinheiro emprestado desses bancos menores. Não é à toa que muitas vezes você faz aquele crediáriozinho e não está os grandes bancos, está um banco, uma financeirazinha. Essa financeira é que empresta para as lojas. A mesma coisa,
Uma loja, quando pega uma geladeira numa fábrica, a fábrica, para vender para a loja e a loja poder só pagar daqui a 30, 60, 90 dias, essa fábrica pegou dinheiro emprestado desses bancos menores. E é curioso que justamente o segmento de operação de crédito, né, esse crédito no atacado, que teve menor rentabilidade. Então, como a economia está desaquecida, é onde está tendo menor rentabilidade. Isso mostra que, enquanto as atividades com serviços bancários tiveram uma desaceleração, porque também teve uma desaceleração. O que eu quero dizer, melhor colocando, é que boa parte da receita dos bancos não estão vindo com mais movimentações de crédito, com mais empréstimo, principalmente empréstimo voltado ao consumo e ao investimento. Tá? Então, são esses bancos médios que fazem boa parte desse investimento para consumo e para aumento dos negócios. E não é isso que está acontecendo. Boa parte do lucro é nos grandes bancos. Tá? E como os grandes bancos estão tendo mais lucro? Além, obviamente, eu falei da redução da provisão que eles eram obrigados a ter, mas porque eles aumentaram tarifas bancárias. Por exemplo, em dezembro de 2018, as receitas com tarifas bancárias chegaram a 48,1 bilhões. E com cartão de crédito, que chegou a 64,8 bilhões. Então, cada vez mais os bancos estão tendo lucro, não com serviços ligados ao crescimento da atividade econômica, e sim o quê? Com tarifas, tanto as tarifas de conta corrente e as contas bancárias, quanto as tarifas de cartão de crédito, então que cresceram muito. Fora, obviamente, os empréstimos, né? O cheque especial está cobrando de você, meu amigo, minha amiga ouvinte, está cobrando 300% ao ano. O cheque especial, 300% ao ano. O cartão de crédito, o rotativo do cartão de crédito, 300% ao ano. E os bancos pegam emprestado entre si e do Banco Central. Não sei se vocês sabem, o banco também pega dinheiro emprestado do governo, com o governo. Ele não só empresta dinheiro para o governo, ele pega dinheiro emprestado com o governo. E eles pagam, sabe quanto? A taxa Selic, que é 6,5% ao ano. Então, enquanto ele está te emprestando no cheque especial 300% ao ano, ele consegue, o banco, um empréstimo de 6,5%. 6,5%. É uma diferença brutal. Essa diferença é a chamada spread bancário. Você já deve ter ouvido muito isso na televisão, no rádio, lido no jornal. O spread bancário é essa diferença entre a taxa básica de juros e a taxa praticada ao consumidor final, né, ao tomador de empréstimo. Obviamente que existem operações de crédito com valores menores, né? As operações no carnezinho da geladeira tá 20% ao ano. De 6,5 para 20, 14 pontos percentuais, né? É muita coisa, né? 13,5 pontos percentuais. Para uma empresa, 10%. Mas nós estamos 20%, e em algum caso é 20%, 10% a um mês. A um mês, não é nem 1% ao ano. Mas quando é ao ano, olha a diferença. Então os lucros dos bancos estão sendo gerados a partir disso. E mais, como a taxa de juros que eles cobram ao consumidor final é muito alta, eles nem precisam emprestar muito. Então é muito comum a gente ouvir aí várias pessoas tendo dificuldade de fazer empréstimos no banco. Os bancos estão conseguindo fazer mais lucro com menos operações financeiras. Então, é muito ruim, muito ruim.
né? Então, como eu disse, um lucro recorde é o maior lucro dos bancos desde 1994, tá? Essa situação, esse ano, parece que os bancos já anunciaram o lucro recorde no primeiro trimestre, e pelo jeito, a gente agora está em maio, né? Estamos na metade do segundo trimestre, pelo jeito, principalmente os 5 maiores bancos brasileiros, que concentram 80% das operações financeiras, 5 grandes bancos. Quais são eles? Caixa Econômica, Banco do Brasil, Bradesco, Santander, né, e Itaú. Esses 5 bancos concentram 80% das operações financeiras de crédito do Brasil, operações bancárias do Brasil. Esses 5 já vêm anunciando lucros recordes. O lucro, inclusive, da Caixa Econômica e do Banco do Brasil explica a forte pressão dentro da equipe econômica querendo privatizar esses 2 bancos. Se não privatizar inteiro, privatizar algumas das subsidiárias desses bancos. Esses 2 bancos, especialmente a Caixa, você sabe que a União, o governo federal, tem outros bancos, né? Tem o Banco da Amazônia, o Banco do Nordeste, existem outros bancos estatais, como o BRDE, Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. Existem alguns bancos estatais ainda de estado, como o Banrisul, né? Mas esses bancos, especialmente os 2, Banco do Brasil e a Caixa, eles não fazem frente, né, via concorrência, não fazem frente ao spread bancário. Muito pelo contrário, eles praticam a mesma taxa de juros, penalizando o consumidor final e enriquecendo os acionistas. E agora, com a ideia do governo de privatizar, vai piorar, porque se por um lado o governo federal ainda estabelece algum tipo de contraponto como acionista, agora não, vai jogar tudo para a iniciativa privada e os banqueiros vão sugar mesmo, vão sugar o consumidor, o tomador de crédito, tá bom? Antes da gente prosseguir, fazendo uma, entre aspas, intervalo, para saudar nossos ouvintes. O Flauzino aqui botou um boa noite, daqui a pouco a gente vai estar falando com ele ao vivo por telefone, direto do Distrito Federal, Flauzino Antunes Neto. A Liliane Souza curtiu e está na escuta. Muito obrigado, Liliane. Vou pedir para você compartilhar com a todos que estão nos assistindo pela live. Não só curta. Curtir é bom para furar o algoritmo do Facebook, para mais pessoas assistirem, visualizarem na sua timeline. Mas compartilha, por favor. O Eduardo Pereira botou um boa noite, está na escuta. A Joselma Letícia, de Santo Antônio de Pádua, lá no Noroeste Fluminense, inclusive botou nossa incentivadora e apoiadora do projeto da rádio. Então, saudar e agradecer muito a Joselma Letícia, lá de Santo Antônio de Pádua. O Wilson Honório da Silva também está na escuta, agradecer a ele. O Antônio Correia já curtiu e está na escuta. Pedir o Antônio, como a todos os outros que estão nos assistindo pela live, não só para curtir, como compartilhar, se possível. A Mariana Geminiani comentou: boa noite, excelente programa, continue assim, um abraço, mandou um abraço para mim. Então, muito obrigado a Mariana Geminiani, essa inclusive é minha amiga, então queria mandar não só um beijão para ela, muito carinhoso. Nossa, minha amiga, advogada, excelente, brilhante advogada do Distrito Federal. Então fica aí, inclusive, uma referência aí para os ouvintes. Vou fazer um jabá aqui de graça, né? Jabá, né? Um jabá para que é uma excelente e brilhante advogada, inclusive foi a minha, por isso que eu estou falando. É de confiança, é de confiança. Então, para a gente continuar aqui, é importante colocar que o lucro dos bancos não vem se revertindo em melhora da atividade, em melhora do atendimento ao cliente. Todos nós temos intensa reclamação
E, inclusive, parece que deu um salto. Eu estava com uma matéria aberta agora há pouco, de site, falando o quanto piorou o atendimento aos clientes de agência, inclusive, os clientes de agência, e quanto aumentou a reclamação nos PROCONs. Então, os clientes estão reclamando mais, porque houve, de fato, uma piora nas agências. Por que essa piora nas agências? Os bancários estão ganhando menos, pouco, estão sendo mandados embora, há uma sobrecarga do trabalho dos trabalhadores bancários. Cada vez mais a gente está sendo forçado a operar, fazer transações nos totens e nos caixas eletrônicos, né, nos terminais de autoatendimento. Nem sempre a gente consegue resolver, e em muitos casos os terminais são lentos e a interface não é amistosa. Então, aquilo que seria uma alternativa para a gente fugir da fila, cada vez mais nós estamos sendo empurrados para a fila nos terminais de autoatendimento, sem um funcionário presencial para nos orientar como usar o terminal de autoatendimento. E pior, os bancos agora, inclusive, estão forçando os usuários a fazer suas operações por aplicativo no celular. Uma baita pressão. Eu já ouvi várias pessoas reclamando, porque é uma pressão, não conseguem fazer mais operações nem pelo site, né, ou por telefone, ou em agência, no terminal. Há uma pressão para a gente instalar os aplicativos. Por outro lado, eu já ouço várias histórias de fraude, né, pessoas que, inclusive essa semana eu tive uma amiga que a irmã foi assaltada, levaram o celular dela e o cara conseguiu fazer uma transferência de 15 mil reais da conta dela, sacar 15 mil, transferir da conta dela para a conta do bandido. Um absurdo. Então, o grau de segurança é menor, né, do que a gente tivesse lá no atendimento, e o atendimento é reduzido na agência, de 10 às 16 horas, sendo que em muitas cidades pelo Brasil o horário é até mais estreito, né, às 11, ao meio-dia, em várias agências, até mesmo na região metropolitana, o atendimento é do meio-dia às 15 horas. Né? Um dos motivos, inclusive, que o Bolsonaro tem emitido o decreto suspendendo o horário de verão, ao contrário do que foi dito, que é a questão de saúde pública, foi porque dá problema no Brasil pelos diferentes fusos horários. Então, bagunça bastante. Então, daqui, por exemplo, para o Acre, o fuso horário aumenta de 3 para 4 horas. E lá, o atendimento não obedece esse horário. Ele tem que ser um horário similar ao horário de Brasília. Então, os bancos no Acre não abrem às 10 horas da manhã. Eles abrem às 13 horas. Olha só que doideira. Eles abrem às 13 horas para poder o horário corresponder o mesmo horário da sede do banco, que em geral segue o horário de Brasília. Em geral, praticamente todos seguem o horário de Brasília. Então fica um descasamento. Então, para diminuir esse descasamento, que é custoso para os bancos, porque às vezes para o correntista não tem grandes problemas, né? Então nós hoje, cada vez mais, temos um horário menor de atendimento no banco. Isso é revertido em quê? Em lucro para o empresário e não redução de custos, porque as tarifas, como eu disse agora, as tarifas bancárias aumentaram muito, proporcionando o aumento do lucro das empresas bancárias. E uma última coisa, antes da gente chamar o Flauzino, né, Antônio? Reforma da Previdência. Por que os bancos estão tão desesperados, ávidos pela reforma da Previdência? Porque eles querem ampliar o lucro deles. Eles não estão satisfeitos com alto lucro, eles querem mais. Como eles vão obter mais? Com a reforma da Previdência, porque boa parte, pelas regras, se forem aprovadas, da proposta do Paulo Guedes e do presidente Jair Bolsonaro, boa parte da classe média vai fugir do INSS, vai procurar os fundos de previdência privados, que são dos bancos, ou mesmo
na proposta está incluída a implantação do sistema de capitalização. No sistema de capitalização, ao invés do sistema de contribuição, na qual os ativos estão ajudando os inativos, né, e uns aos outros, o trabalhador vai recolher para uma conta até 30% do seu salário, diferentemente hoje que é 8% do INSS, o servidor público é 11%, em alguns estados é 13%, 14%, e um banco vai administrar, como é no Chile, onde 5 grandes bancos administram os fundos de previdência, os fundos que lá eles chamam de fundo de aposentadoria. E adivinha quem opera um desses 5 bancos? Paulo Guedes. Paulo Guedes é o dono de um dos 5 bancos do fundo lá no Chile. E aqui no Brasil, inclusive, ele também opera vários fundos de pensão e investimento. Vou dar uma parada aqui e vou chamar o Flauzino Antunes Neto, direto de Brasília, o Flauzino, que é presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal. Não é qualquer coisa não, gente. A gente traz aqui para conversar conosco o presidente do Sindicato dos Economistas, que é um baita especialista sobre a economia brasileira, para falar conosco sobre lucro dos bancos. Flauzino, você nos escuta, meu amigo? Boa noite, Almir. Boa noite aos ouvintes, aqueles que estão nos assistindo pela live. Eu estou escutando bem. Pô, que bom. Flauzino, saudar você como sempre, agradecer aí por você ceder esse tempinho para conversar conosco e com os nossos ouvintes. Flauzino, nós conversamos aqui sobre o lucro do recorde dos bancos. E o quanto esse lucro não está revestindo em melhora para a economia brasileira. Quais são alternativas que nós, trabalhadores e trabalhadoras, podemos exigir do governo federal para melhorar essa situação? Nós, trabalhadores, aquilo que nos ouve, é uma alternativa pacífica. Fazer com que o Estado, o governo, invista no mercado interno, invista nas indústrias, na agricultura e no comércio, né? Então, nas empresas prestadoras de serviço. Como que se faz isso? Reduzir a taxa de juros, a Selic, fazendo com que isso abra mais recursos para investimento nesses setores. E não ficar beneficiando o setor financeiro, que está sendo prática comum nos 4 últimos governos que a gente tem aí, no mínimo, na história recente no Brasil. Flauzino, continua nos ouvindo, né, meu amigo? Continua. Flauzino, qual é o papel do Banco Central em manter essa disfuncionalidade do sistema financeiro brasileiro? Hoje nós, como eu disse mais cedo, 80% das atividades bancárias ficam na mão de 5 grandes bancos. É praticamente um oligopólio, né? Um oligopólio perfeito, né? 80% do mercado está na mão de 5 empresas. O Banco Central não faz nada, não é o órgão regulador que poderia estar entrando e operando no mercado para resolver essa contradição? O Banco Central ele deveria ter esse papel. Se ele fosse um Banco Central que buscasse não só a meta da inflação, o controle da moeda. Ele teria que ser um regulador do nível de emprego do Brasil. Né? Então, numa situação que nós encontramos hoje, de 13 milhões de desempregados, o Banco Central visse isso e reduzisse a taxa de juros, em prol do aumento do emprego, a gente teria um Banco Central atuante, forte, eficiente. Na verdade, a gente tem um Banco Central que está conectado com o setor financeiro, da qual o governo Bolsonaro é refém, através do Paulo Guedes, o Levi, toda aquela trupe
que sempre foi pró-setor financeiro. Então, isso faz com que o setor financeiro ganhe o governo, ganhe o Estado em prol deles, não em prol do povo, não em prol do trabalhador. Flauzino, poderia o Banco Central abaixar a Selic, né? Já seria uma boa, né? Começar a partir daí, não é? Aí é o primeiro passo, né, Alvin? O primeiro passo porque a gente vê que a gente não está utilizando toda a capacidade instalada da economia. A gente está tendo desemprego, a gente não está tendo um nível de investimento, a formação bruta de capital fixo está baixa. Então, o Banco Central tem margem suficiente de redução da taxa de juros. Não é por decreto, é por uma necessidade real da economia brasileira. Flauzino, aproveitando aí o nosso bate-papo, o Banco Central, a gente está falando do Banco Central porque o Banco Central é a entidade reguladora, ela não só define a taxa de juros básica e tenta combater a inflação, como também ela evidentemente regula os bancos. Mas aí tem um outro aspecto que eu queria comentar, sair um pouco da questão do Banco Central, mas mais associada à inflação, né? O Banco Central utiliza a Selic, inclusive não abaixa por conta da inflação. Seria interessante abaixar a taxa de juros, inclusive para isso, para diminuir o spread, mas ao fazer isso não geraria inflação? Fazer isso sim com que aumente a inflação, é isso? Oi, você ouviu? Só cortou um pouquinho o final. Seria interessante baixar. Se abaixar a Selic, não geraria inflação? Não geraria inflação nesse momento por aquilo que eu já expliquei. A gente está com 13 milhões de desempregados, faltando investimento, capacidade instalada a margem de 85%, e então a gente tem margem para crescimento. Então, se a gente reduzir a taxa da Selic, a gente consegue forçar com que aumente os investimentos, sem gerar inflação. Até o ponto de a gente chegar com 100% da capacidade instalada, pleno emprego, trabalhadores. Então, a gente teria o nível de máximo da economia. Daí é a hora de tirar o pé do acelerador e aumentar a taxa de juros. E há um dado, surpreendente, que a taxa da inflação nos últimos 10 anos, ela tem acompanhado a taxa da Selic. Então, quando aumenta a taxa da Selic, aumenta a inflação. Curiosamente, é um fenômeno da história econômica recente do Brasil. No caso dos Estados Unidos, inclusive, né, Flauzino, a taxa de juros lá fora está baixa, a taxa de juros dos Estados Unidos, e a inflação está baixa, né? Inclusive, a taxa de juros está baixa há bastante tempo, né, a taxa básica, né? Então, eu acho que, inclusive, permite essa taxa de juros básica baixa, permite que os empresários invistam, aumentando a oferta de produtos, né? Então, com isso, a economia cresce, como está crescendo, com inflação baixa, né? Só que lá, o Trump, inclusive, jogou duro, né? Disse até que se o Banco Central deles aumentasse a taxa de juros, que ia intervir, né? É diferente aqui no Brasil, que dá poder total ao Banco Central, né? Inclusive nomeou um banqueiro, né? Que é o Roberto Campos Neto, né? Presidente do Banco Central. Então, você acha que, inclusive, esse seja um dos elementos, o fato que o Banco Central está totalmente controlado por banqueiros, inclusive os postos da diretoria do Banco Central estão na mão dos banqueiros, é o fator determinante da política monetária tão injusta ao trabalhador? Esse é um principal ponto. Os 3 pontos chaves da economia, dentro do Banco Central, ministro
super-ministro da Economia e o presidente do BNDES estão no setor financeiro, isso é uma amostra clara, evidente, transparente, cristalina da cooptação do governo Bolsonaro ao setor financeiro como um todo. Né? E isso reflete na taxa de juros Selic lá em cima, a maior taxa de juros reais do mundo, que só favorece dois segmentos. O capital financeiro externo, que vem para a especulação, e o setor financeiro interno, que a gente vê aí batendo recordes e recordes de lucro, ano após ano, trimestre após trimestre, em detrimento ao setor produtivo, industrial, agrícola do Brasil. Flauzino, uma perguntinha. A equipe econômica do governo já sinalizou, inclusive textualmente, o próprio ministro já afirmou, o Paulo Guedes, que pretende privatizar várias empresas estatais. Inclusive, vem estudando a privatização dos próprios bancos públicos, se não inteiro, fatiar a Caixa Econômica, fatiar o Banco do Brasil e vender essas fatias. E, inclusive, como justificativa, ele disse que, apesar de dar muito lucro, né, então não é essa desculpa, ineficiência, privatizar porque é ineficiente ou porque dá prejuízo para o governo. A justificativa é que ampliaria a concorrência no mercado bancário brasileiro. Você acha que pode, privatizando os bancos públicos, aconteceria isso, a ampliação da concorrência, ou pelo contrário, porque as privatizações dos bancos estatais nos anos 90 resultou numa concentração bancária, né? Boa parte dos bancos estatais foram comprados, inclusive, por esse conjunto de 5 poucos bancos, né? É o seguinte, é que o povo brasileiro já percebeu que as estatais podem dar lucro. Então, o discurso mudou dos anos 90 para agora dos anos 20 do século XXI. Então, isso já não cola mais. Agora, a função do banco público seria concorrer com o setor privado, em prol dos consumidores nacionais, dos consumidores brasileiros, fazendo um contraponto com o setor privado, reduzindo tarifa, reduzindo juros, reduzindo crédito, reduzindo a burocracia, para fazer com que exista competitividade real no mercado. Se você privatizar, o setor financeiro já é um setor oligopolizado mundialmente. Só grandes corporações. Você vai incentivar a formação de um cartel, um oligopólio maior e mais concentrado no Brasil, sem ter para onde o consumidor concorrer, ou disputar, ou se proteger. Então, isso daí não vai trazer eficiência para o consumidor. Eu vejo isso aí como um tiro no pé, um atentado contra o consumidor brasileiro, um atentado à economia nacional como um todo. Flauzino, uma última perguntinha. Por que você acha que não há uma insurreição dos empresários produtivos, né, contra os bancos? Porque eles, de certa maneira, são afetados também, não é? Porque eles também estão pegando empréstimos mais caros, eles também passam a dever aos bancos, essa atividade econômica, a atividade econômica do país está muito emperrada, porque uma boa parte é taxa de juro alta dos bancos. Por que você acha que não tem uma insurreição dos bancos, dos empresários contra os bancos? Será porque eles estão muito na mão dos banqueiros e aí tem medo? Será porque boa parte das empresas hoje são controladas diretamente pelos bancos, que são os principais acionistas, tanto como controlador diretos, como exemplo, até a Vale do Rio Doce, a dona dela é a Bradesco, né, a Bradesco Par, né,
ou os fundos de investimento administrados pelos bancos? Será que é por isso? Eu acho que é isso e mais um pouco, né? O setor privado industrial brasileiro, aqueles ligados à BIMAC, que são a produção de máquinas, tem reclamado constantemente pela falta de assistência, pela falta de olhar pelos governos que passaram. Eles estão fechando as portas, estão reclamando, mas é parte intrínseca dos governos neoliberais que veio do FHC até agora, proteger o setor industrial estrangeiro e o setor financeiro local. Então, eles não estão vendo, ou não querem ver, a questão brasileira. Isso fortalece a grandes grupos locais e fica o capital financeiro, tipo a Votorantim, que abriu o banco, a acionista de banco, o Gerdau, né, essas coisas todas, eles se emaranharam, né? Os grandes industriais são parte dos bancos e os bancos como aqueles que estão quebrando. Então, faz parte de um jogo de poder, de sobrevivência desse setor. Porque eles não querem competir com as grandes multinacionais. Então, e tiram um coluio com o governo para que isso aconteça. Quem vai pagar o passo é quem vai diminuir o número de empregos no Brasil. Então, é uma concentração. Ninguém faz uma política industrial nacional, com capital próprio, com capital de desenvolvimento, uma soberania nacional, e vira esse samba do crioulo doido na nossa economia. E aí a gente vê o reflexo. 13 milhões de desempregados e sem ninguém fazendo nada para isso. Flauzino, a gente tem que encerrar aqui. Antes, eu queria, obviamente, agradecer você. Você tem algum recado para passar do Sindicato dos Economistas, já que você é o presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal, o Flauzino Antunes Neto? Tem algum recado? Sobre ontem, Brasília teve as atividades do 1º de maio, né? O movimento sindical organizou contra a reforma da Previdência, então você tem aí o espaço livre aí para falar em um minutinho. Sobre o 1º de maio, é um balanço positivo aqui no Distrito Federal, acho que em todo o Brasil. A unificação da pauta por todas as centrais, por todos os movimentos sociais, contra a reforma da Previdência, porque isso vai atacar a fundo, cheio, no meio da festa do trabalhador, porque retirou 1 trilhão de reais dos mais pobres para transferir para o setor financeiro, sem ter uma contrapartida, uma negociação. Enfim, a gente tem que fazer um grande não a esse governo. E, ao mesmo tempo, a gente tem um calendário de assembleias por mês de maio, a partir do dia 7, dos economistas. Temos dia 14, uma audiência no Ministério do Planejamento. E a gente está fazendo aí um grande esforço de mobilização para o dia 14 de junho, que vai ser a greve geral em todo o Brasil. Um dia de paralisação, um dia de força contra esse governo que é pró-setor financeiro, é pró o capital estrangeiro, os americanos, e está se lixando os trabalhadores e as empresas nacionais. Flauzino, muito obrigado. Até a sua próxima participação. Nós conversamos com Flauzino Antunes Neto, presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal. Muito obrigado, uma boa noite, até a próxima. Boa noite, Almir, boa noite aos ouvintes. A sua audiência está crescendo, a rádio está fazendo um sucesso. Eu acho que vale a pena o esforço, o investimento aí nesse veículo de comunicação que vai atingir os trabalhadores, que vai levar a verdade para todo o povo brasileiro. Um abraço especial aos ouvintes, a Mariana que está nos ouvindo, e todos aqueles que, a partir de agora, sejam ouvintes assíduos do seu programa, todas as quintas-feiras, às 8 horas, o Censura Livre, com o Almir César Filho, um economista e nosso colega.
Abraço, amigo, sucesso. Boa noite a todos e até a próxima. Obrigado, Flauzino. Vocês ouvintes ouviram o Flauzino Antunes Neto, presidente do Sindicato dos Economistas do Distrito Federal. Nosso programa, para quem começou agora a assistir a live ou está assistindo pelo streaming, vocês estão ouvindo, assistindo o programa Economia Fácil, versão estendida, que começa toda quinta-feira às 20 horas. Toda quinta-feira às 20 horas aqui pela Censura Livre Web Rádio. Vocês podem ouvir pelo streaming www.clwebradio.com ou pelos aplicativos, como nosso aplicativo exclusivo. Você pode baixar lá no Google Play, né, o CL Web Rádio, né, Censura Livre Web Rádio, ou ouvir pelos esses aplicativos mais famosos, né, como iRádio, Rádiosnet, né, aplicativos de rádio online. Eu queria, antes de prosseguir, a gente já está na reta final do programa, agradecer aos nossos ouvintes. O Douglas Oliveira está na escuta. Muito obrigado, Douglas. O Rodrigo Antunes, o Hugo Vieira, curtiram e estão na escuta. O Reinaldo Antônio, agradecemos a audiência, Reinaldo. E o Dark Freitas, que curtiu, está ouvindo e compartilhou a nossa transmissão no Facebook. Como sempre, a gente pede para quem está nos assistindo no Facebook curtir, para poder a gente movimentar na timeline no Facebook, para poder vencer lá a barreira dos algoritmos. E, é claro, compartilhe em grupos, compartilhe na sua própria página, como também em grupos, para a gente fortalecer o projeto aqui da Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora, uma rádio sem fins lucrativos, não financiada por empresas, em si, financiada por você, ouvinte. Por você, ouvinte. E antes de terminar, inclusive, vou fazer uma campanha financeira, né, para a gente sustentar aqui a rádio. O Marcos Antônio, né, também está nos ouvindo. Agradecemos a audiência e a parceria do Marco Antônio, que é o responsável pela live e a parte técnica da emissora. Um forte abraço. Muito obrigado, Marco Antônio, que além de amigo, é um profissional muito sério. Muito sério. A gente agradece ele duplamente pela amizade e pela parceria. Inclusive, a gente recomenda ele, indica ele profissionalmente. Dá um jabá aqui grátis aqui para o Marco Antônio. Quem quiser o contato dele, basta mandar aqui uma mensagem que a gente dá o contato do Marco Antônio. Você que trabalha aí quer transmissão pela internet, pelo Facebook, pode mandar aqui sua pergunta, o seu contato, que a gente passa para montar sua própria rádio, a gente indica e passa o contato do Marco Antônio, tá bom? Antes da gente já estar na reta final, falta 5 minutos para terminar o programa, eu queria consolidar duas coisas. O quanto os bancos estão lucrando. Os 4 maiores bancos bateram recorde esse ano, né? Subiram 20%. 20%. Tá? Dizer, inclusive, que boa parte hoje do lucro deles, eles tiveram aumento do lucro na parte de receitas com os serviços que cobram tarifas, como eu já disse, né? Tanto a tarifa de conta corrente quanto a anuidade do cartão, que já totalizou um montante de 108,304 bilhões no ano passado, um aumento de 6,83% em relação a 2017. Certo? O Santander apresentou o maior crescimento nessa linha do balanço em 2018, subiu 10,62%. Tá? Banco do Brasil, Itaú, cobrança de serviço, eles arrecadaram 38,4 bilhões, esse é o Itaú, enquanto as despesas com pessoal, tá, ficaram estáveis. Certo? Isso significa que eles ou não aumentaram o salário de seus funcionários, ou eles mesmos, apesar do crescimento dos bancos, eles congelaram o salário dos seus funcionários ou mandaram embora seus funcionários. Então, esse lucro está sendo feito em cima do usuário, né, do cliente, e
né, aumentando os gastos do cliente, o prejuízo em cima do cliente e também em cima dos prejuízos dos bancários. Para a gente finalizar, é evidente que a gente falou aqui do Banco Central que é preciso mudar a política econômica. E, pelo jeito, não é privatizando o Banco do Brasil e a Caixa que vai melhorar o sistema bancário. Não, o que é preciso é uma série de iniciativas, como melhorar, facilitar a vida dos pequenos bancos e principalmente das cooperativas de crédito, que é muito difícil no Brasil. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, existem muitas cooperativas de crédito. Né? Também os bancos populares, que operam com microempréstimo, com moeda popular, moeda virtual. Então, o Banco Central deveria ser menos rígido com eles, tá? Para popularizar esse tipo de segmento. E, é claro, diminuir o spread, forçar medidas para diminuir o spread, para que os bancos se sintam interessados em emprestar, né, em maior quantidade, porque hoje eles têm muito lucro com poucas operações de crédito. Então, isso intensificaria a concorrência. O banco é o único segmento na economia que não é aberto a empresas estrangeiras. Tem uma série de regras duras. Então, é curioso que os empresários brasileiros tanto falem de abrir, né, que a economia brasileira tem que ser aberta, etc. Mas nos bancos, inclusive os bancos defendem isso, mas eles não praticam isso no segmento bancário. E uma última informação relevante com relação, sobre esse tema. Os bancos praticam empréstimos muito altos, que as pessoas acabam se encalacrando, né, especialmente o cheque especial e no cartão de crédito. Então, a gente sempre diz para a pessoa não se comprometer no cartão de crédito. O cartão de crédito não pode ser mais do que 30% das suas receitas, o valor da fatura não pode ser mais de 30%. E não entre no rotativo nunca, porque a taxa de juros é explosiva, então pague sempre o valor do boleto integral, sempre o valor do boleto integral. Se for preciso, faça um outro empréstimo consignado, preferencialmente, para pagar, né, porque o consignado tem uma taxa de juros muito menor do que a do rotativo do cartão de crédito e do cheque especial. Então, não use o rotativo do cheque especial, não use o cheque especial e o rotativo do cartão de crédito como um meio de empréstimo para você. Faça um empréstimo separado, um CDC, tá? Ou um consignado, tá bom? E depois que você tiver esses empréstimos feitos no seu banco, procure uma corretora, principalmente um correspondente bancário, que eles têm taxas de juros menores, e você pode fazer a chamada portabilidade. Então, troque. Portabilidade é igual de operadora de telefone. Você está insatisfeito numa operadora, porque cobra uma tarifa muito alta, você vai lá e troca. A mesma coisa. Então, vá num correspondente bancário e peça uma portabilidade do seu empréstimo, que você vai conseguir taxas de juros menores. Então, você, inclusive, vai reduzir o valor das suas parcelas. Então, faça isso, não se encalacre. E, por fim, para concluir, no Brasil, é importante a gente discutir discutir o sistema bancário. Infelizmente, a equipe econômica do governo Jair Bolsonaro é controlada por banqueiros. Banqueiros, inclusive, com uma ideologia muito neoliberal, que é dane-se correntista. Importante é lucro. O lucro vai potencializar a economia, e não é isso que acontece. O que nós estamos vendo é a usura. Usura que, inclusive, é condenada na Bíblia. Então, você que é pessoa religiosa, cristã, lembre-se, a usura é condenada na Bíblia. O próprio Jesus falava, tem passagens falando sobre usura. Então, não é o que o Brasil pratica, não é juros, é acharque. Não é? Praticamente operações bancárias que desrespeitam o cliente. Então, fique ligado, pressione os seus políticos, pressione seu sindicato para questionar isso, para que a gente mude a situação do país, certo? Hoje o Banco Central é controlado por meia dúzia e o governo ainda quer dar autonomia ao Banco Central, entregar de vez na mão
dos banqueiros, inclusive seguindo a política de metas de inflação que é ditada por 3 ministros. Não tem representante da sociedade civil, não tem representante dos usuários, dos clientes dos bancos. E esses 3 ministros são banqueiros. É bom você estar ouvindo isso de economistas como eu e o Flauzino, que eu agradeço ao Flauzino. O Rodrigo da Silva, que a gente chegou a anunciar hoje, não pôde participar, teve um problema técnico, então não pudemos ouvir a participação do Rodrigo, fica para uma próxima oportunidade. Então, vocês ouviram 2 economistas. A mídia só dá voz aos economistas e correntistas, operadores do mercado financeiro, que, na maioria dos casos, nem são economistas. São pessoas com interesses. É como se um vendedor de remédio tivesse te dando consulta médica e, obviamente, ele quer te empurrar o remédio que interessa à empresa farmacêutica. Tá? Então, os banqueiros querem fazer uma operação casada, querem te iludir e usam os especialistas ouvidos pelos jornais para empurrar uma política econômica que é nefasta ao consumidor. Então, eu concluo o Economia é Fácil de hoje, sem antes mandar os últimos abraços ao Jorge Nunes, que curtiu a nossa live, nós agradecemos, e o Márcio Faria, que deu boa noite, que é um ouvinte e um incentivador, e é de lá de Santo Antônio de Pádua. Nossa audiência em Pádua está bombando, né, Antônio? Então, a gente agradece ao lindo município de Santo Antônio de Pádua, que tem tantos ouvintes nossos. Então, agradeço, a gente encerra nosso programa. Sem antes, eu não posso deixar de pedir a contribuição de vocês, inclusive financeira, para a nossa rádio, tá bom? Ajude esse importante projeto a continuar de pé, que é o nosso programa Economia Fácil, mas também toda a programação da Web Rádio Censura Livre. A Web Rádio Censura Livre precisa do apoio de vocês, tá? Nossa emissora é bancada por trabalhadores e trabalhadoras, tá? Então, a nossa conta corrente é Banco Bradesco, tá? A agência é a 6666, dígito 4. São 46, então é 6.666-4, a agência, tá? E a conta corrente é 5602, dígito 2. 5602, dígito 2. Então, a gente pede a contribuição, Banco Bradesco, agência 6.666-4, conta corrente 5602, dígito 2. A gente pede a contribuição de qualquer valor, R$10, R$20, R$50, R$100, o quanto você puder depositar para a gente, tá? Para fortalecer, para manter essa rádio de pé. A gente precisa bancar luz, telefone, internet, operação técnica, esses bonitos microfones, inclusive a camurcinha vermelha deles, né, para quem está na live está vendo. Então, a gente precisa bancar e a gente conta com a sua ajuda. Aqui não recebe grana de empresário nem de político, grande empresário de político. Mas se você for dono da padaria e quiser ajudar a gente, cabeleireira, barbeiro, costureira, quiser contribuir, pode contribuir. A gente está de braços abertos, inclusive, para estar divulgando o seu produto e o seu serviço. Mas grande empresário, grande patrão que superexplora trabalhador, não. Então, a gente conta aí com a sua ajuda para bancar nossa programação, né? Com Banco Bradesco, agência 6.666-4, conta corrente 5.602-2, tá bom?
até o próximo programa. Agradeço ao Antônio de Pádua Figueiredo, jornalista, que está mandando um oizinho. Quem assistiu a gente pela live, aperte o curtir e compartilhe e siga ouvindo a nossa programação da Censura Livre Web Rádio. A gente tem reprise, a gente tem reapresentação ao longo do dia. Esse programa vai ser reapresentado. Que dia que é reapresentado, Antônio? Você lembra? Não lembra de cabeça, mas a gente está colocando, inclusive, os dias e horário na nossa página no Facebook. Depois a gente coloca, inclusive, a reapresentação desse programa, que você pode ouvir pelo streaming, né? Baixando o aplicativo ou acessando o nosso site www.clwebradio.com. Então, eu encerro, que eu já estourei de novo o tempo aqui, já passou das 21 horas, já tenho até me telefonando. Então, um bom restante de semana e até semana que vem. E lembrando que estaremos aqui ao vivo. Tem um programa especial, nosso programa da semana que vem, dia 9 de maio, especial. Então, em vez de começar às 20 horas, vai começar às 19 horas, e não direto do estúdio. Eu vou estar transmitindo direto de uma atividade, que eu vou estar na mesa, sobre reforma da Previdência. 7 da noite, é para não falar 19, falar 7 da noite, é sério isso? Então, 7 da noite, às 7 da noite, tá? O próximo programa vai ser um programa especial, e eu conto com a participação de vocês. E amanhã, às 8h30, Deise Alvarenga, entrevista, direto do estúdio, às 18 horas, 6 horas da noite, Deise Alvarenga, entrevista ao vivo aqui do estúdio. E amanhã de manhã, ao vivo, daqui do estúdio, 8 da manhã, 8h30, 32, eu participo com um boletim de economia, o Economia é Fácil, boletim direto no Boletim Censura Livre. Então, um forte abraço a todos e todas, muito obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro. Eu sou Almir César Filho, beijos e abraços a todas e todos.